Vamos ler Gênesis 3, no versículo 14. Diz assim: Então o Senhor Deus determinou à serpente: porque fizeste isso, és maldita entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o seu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da sua vida. Eu quero agora que os irmãos se atentem principalmente ao versículo 15. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Então quero que os irmãos se atentem sobretudo ao versículo 15, onde nós temos algo sendo estabelecido pelo próprio Deus. No versículo 13, ou no versículo 14, começa dizendo sobre o juízo que Deus traz à serpente, e que, segundo a própria Bíblia, em Apocalipse, essa serpente aqui de Gênesis, ela está aqui simbolizando a figura de quem? Do próprio Satanás. Isso não é o que eu acho, isso não é o que alguém acha, e se alguém achar outra coisa, não deve ser considerado, porque há uma regra simples de interpretação bíblica. Repita comigo: Bíblia explica a Bíblia. E acabou. Então, quando nós temos em Apocalipse um versículo nos dizendo que essa serpente, essa antiga serpente, é Satanás, acabou. Já está explicado quem é essa serpente. Pronto. Eu preciso ficar indo buscar, entender o que é, quem era, como era, sendo que a Bíblia já explica o que era? Não preciso. A gente tem que se contentar com a resposta bíblica. Então, quem é aqui essa serpente, segundo a interpretação do apóstolo João em Apocalipse? O próprio Satanás. E aí, isso é incrível, irmãos. Os irmãos vão observar um pouco isso hoje mais adiante. Gênesis está ligado diretamente com Apocalipse. Muita coisa em Apocalipse, muita coisa em Gênesis é explicada melhor em Apocalipse. Isso é algo muito interessante, né? Como um livro e uma visão de João recebida há milhares de anos depois de Gênesis ter uma relação, uma ligação tão profunda. É muito forte. Então nós temos aqui algo que o Eterno estabelece. Satanás, representado pela serpente. O Eterno diz que haveria a partir de então uma inimizade, um conflito, uma luta entre o descendente ou a descendência da mulher e entre a descendência de quem? Da serpente. Então há duas descendências aqui. Há traduções bíblicas que utilizam a palavra semente, a semente da serpente e a semente da mulher. A palavra semente em hebraico zara significa descendência. Por isso aqui em King James já traduz assim: descendência. Então existem aqueles que descendem. Presta atenção nisso, gente. Existem aqueles que descendem, ou seja, que foram gerados, que foram nascidos da serpente. Já imaginou, já pensou nisso? O Eterno está dizendo que a serpente tem uma descendência. Quem é essa descendência dela? Aqueles que nasceram dela, aqueles que foram gerados dela, né? Serpente não gera ser humano. Ou gera? Não, então não é literal. Está falando de mentalidades, comportamentos
ações que são expressões da própria serpente, pessoas que são vistas nesse mundo como uma descendência que veio a partir da serpente. Há uma descendência que veio a partir da mulher e há uma descendência que veio a partir da serpente. E haveria entre essas duas descendências uma inimizade, um conflito. Eu quero observar com os irmãos que o próprio Jesus vai nos ensinar isso lá em João 8. Vai lá em João 8. Isso aqui não é uma explicação de um profeta, de um apóstolo. Se fosse, já seria suficiente para nós. Mas é algo que quem vai dizer é o próprio Messias. Aqui em João 8, o discurso é do próprio Jesus. João 8. João, no capítulo 8. Quem seriam esses que descendem da serpente, que são filhos gerados, nascidos da serpente? Aqui em João 8, se você estiver na King James, provavelmente você vai ver um título no versículo 37. Se você não estiver na King James, não tem problema, não tem, né, tem, nem toda a Bíblia tem o mesmo título, os tradutores que colocam. Então, na King James tem um título aí: A semente de Abraão e de Satanás. Semente aqui é uma referência à descendência, a descendência de Abraão e a descendência de Satanás. Jesus vai nos ensinar aqui que existem pessoas que descendem, que foram geradas, nascidas do próprio Satanás. Isso é muito pesado. Eu sou descendência do meu pai porque eu nasci dele. Seus filhos são sua descendência porque nasceram de você. Então, descendência é aquele que é gerado do seu progenitor, que é gerado daquele que o gera. Então, na descendência da serpente, são pessoas nascidas a partir do próprio Satanás. Como isso é possível? Vamos ver Jesus ensinando aqui no versículo 37 de João capítulo 8. Eu sei que sois a descendência de Abraão, entretanto procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar dentro. Jesus está falando com pessoas que queriam fazer o que com ele? Matá-lo. E o que o Eterno estabeleceu lá em Gênesis 3? Entre o descendente da mulher e a descendência da serpente haveria o que, gente? Inimizade. Aqui você já começa a entender que, num sentido mais profético, o descendente da mulher é a primeira profecia do Redentor, é a primeira profecia de que viria o Messias para derrotar a serpente. Num sentido mais amplo, a semente da mulher significa outra coisa também, que eu já vou explicar para os irmãos. Mas por que está havendo essa inimizade aqui? Jesus já explicava, vamos lá, no 38. Até interessante, né, irmão? Só uma observação. Você já parou para pensar nisso? Alguém que queria matar Jesus, não é estranho? Ou é, não, normal, faz sentido isso aí. Faz até sentido querer matar Jesus. Faz sentido querer matar Jesus? Não é sentido. Como é que as pessoas queriam matá-lo? Por que as pessoas tinham ódio dele? E quem são essas pessoas que queriam matá-lo e tinham ódio dele? Ele vai explicar. 38. Eu falo, ou seja, de quem eu sou filho, é visto através das minhas obras, tá? Então, não, todo mundo é filho de Deus. Se todo mundo tivesse as obras de Deus, eu poderia dizer isso. É verdade? Todo mundo tem as obras do Eterno? Todo mundo tem as mesmas ações que Deus teria? Não. Então, é correto dizer que todos são filhos de Deus? Não é correto. Não é correto. O próprio Yeshua vai dizer isso.
E ele vai dizer isso para pessoas que no versículo 37 ele fala: eu sei que vocês são descendência de Abraão. Ele está falando com judeus aqui, fariseus, religiosos, que geneticamente traziam a descendência de Abraão, mas que nas suas ações demonstravam que na verdade não eram filhos de Abraão, não eram descendência de Abraão. Então o que evidencia qual descendência eu sou, se eu sou descendência da serpente ou se eu sou descendência da mulher, é o que, irmãos? As minhas obras. Quais são suas obras? Suas obras falam por você, você não precisa nem falar. É igual quando alguém tem uma semelhança muito grande com o pai, não precisa nem falar que é filho. Eu olho para o Henrique, não preciso nem falar que é filho do seu Fernando. Não preciso nem falar. É o jeito, a forma, a aparência, você vê. Então assim, as obras falam por si, de quem você é filho. Vamos lá, no versículo 40. Mas ao contrário, agora procurais matar a mim, um homem que vos tem declarado a verdade, a qual ouviu de Deus. Abraão não procedeu assim. Vós fazei as obras do vosso pai. Então lhe asseveraram: nós não nascemos da fornicação, nós temos um só pai, que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis. Quer dizer que Jesus está dizendo que eles não eram. Amém, irmãos? Então quem está dizendo aqui que nem todo mundo é filho de Deus? Quem é que está dizendo isso? O próprio Yeshua. Reclama com ele. Se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, pois eu procedo de Deus e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque vós não podeis entender minha linguagem, é porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós pertenceis ao vosso pai. E aí toma essa, quem? O diabo. E quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino. Então por que estavam querendo matar Jesus? De quem vinha esse desejo de matar Jesus? Do próprio diabo, que estava em quem? Quem trazia a mesma natureza de Satanás, do assassínio, do homicídio em si, eram seus filhos. Então o ódio expressado contra Jesus nada mais era do que uma expressão do próprio Satanás nessas pessoas que eram, segundo Yeshua, seus filhos. Então Jesus fala: eu sei porque vocês querem me matar. Tem alguém que é igualzinho a vocês. Satanás, o diabo. Ele foi assassino desde o princípio. É por isso que vocês querem isso. Então isso é terrível, irmãos. Jesus consegue identificar logo. Isso que está dentro de vocês vem do diabo. Vamos lá. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai. Olha que interessante, pai. Então a mentira também é descendência de quem? De Satanás. E os que vivem na mentira, então também estão sendo o que, irmãos? Descendência de Satanás. O pai da mentira é ele. E a mentira não é só a falar mentira, é viver uma mentira, que é o que esses homens viviam. Sabe por quê? Sabe quem era esse grupo aqui? Era o grupo religioso, meu irmão. Quando você ouve Jesus falando assim: vocês têm por pai o diabo, aí a gente pensa assim: poxa, Jesus deve ter entrado em algum culto satânico de alguém que estava adorando Satanás com um bode pendurado na parede e louvando o diabo. Não, ele está falando isso para quem? Religiosos do povo de Israel. Pessoas que Yeshua fala em Mateus 6, que alargavam os filactérios, que aumentavam as franjas de suas vestes, que oravam nas praças para serem vistos pelos homens.
Por fora são limpos aparentemente, mas por dentro, Jesus diz, são como sepulcro. Sabe o que é sepulcro caiado? Pinta por fora, mas dentro está a podridão, está a morte. Então quando Jesus fala que Satanás é o pai da mentira e o chamam de filhos de Satanás, não é porque eles falavam mentiras apenas, mas eles viviam uma mentira, eram falsos, eram hipócritas, e sendo assim, eram filhos de quem? Descendência de quem? De Satanás. Por isso o ódio contra Yeshua, por isso a inimizade contra Yeshua, porque Yeshua diz, eu falo a verdade. Então todo aquele que se colocar como filho de Deus no mundo, vai estar naturalmente em inimizade com quem, gente? Com a semente, com a descendência da serpente, com os filhos de Satanás, naturalmente. Vamos lá, versículo 45. Mas porque eu digo a verdade, vós não credes em mim. Quem de vós, olha o que Jesus fala, quem de vós pode me condenar por algum pecado? Alguém que pode falar isso? E por que condenaram ele? Veja que foi orquestrado, foi uma coisa assim, de ódio mesmo, de inveja. Tentaram matá-lo sem motivo algum. Ele vai dizer assim, ó, quem pode me condenar por algum pecado? E se eu estou dizendo a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Entretanto, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Isso aqui é muito sério, irmão. Faria mais sentido para mim se Jesus tivesse colocado ao contrário. Se ele dissesse assim, vocês não são filhos de Deus porque não me ouvem. Faria mais sentido. Porque significa que uma pessoa ouvindo ele, então ela se tornaria filho de Deus. Ele põe o contrário. Fala assim, vocês não me ouvem porque vocês não são filho de Deus, porque vocês não são de Deus. Como é que se torna então filho de Deus? Veja que ele, se está ouvindo ele e não ouve, e não crê. Eu já presenciei pessoas nessa situação, que a gente pensa assim, não, se você falar ela se converte, e não se converte. Não, se você falar ela escuta, ela entende, não entende. Se você falar não, ela se arrepende, não se arrepende. Aí você entende o que Jesus está falando, é porque não veio de Deus. É porque é filho, é descendência de quem? Imagina, irmão. Isso é difícil, hein? Isso aqui não foi falado, isso aqui não foi falado. Isso aqui, o judeu ter escutado isso aqui deve ter feito, ó. Acho que eles ficaram, aí que eles queriam matar mesmo Jesus. Porque para o judeu, um gentil podia ser filho do diabo. Alguém de outra nação podia ser um filho do diabo. Mas um filho de Abraão, descendência de Abraão, ouvir que é filho do diabo. Então você vê que tem pessoas que podem estar no culto, que podem estar aparentemente servindo a Deus e serem o que, gente? Filhos do diabo. Meu Deus do céu, vou entrar em crise agora. O que eu sou, meu pai? O que mostra? O que mostra? As obras. Simples assim. Vamos lá em Mateus 13. Mateus 13. No versículo 24. Mateus 13, no versículo 24. Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeastes boa semente no seu campo? Então de onde vem o joio?
Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Meu Deus, que é isso? Glória a Deus que Jesus explicou essa parábola. Amém? Eu não preciso me debruçar aqui para tentar entender. Vamos ler no versículo 36. O próprio Yeshua vai dar a explicação. Isso porque seus discípulos perguntaram, tá? Porque se os discípulos não perguntassem, não quer entender, não entende. Quer entender, eu falo. Jesus era assim: você quer entender? Então eu falo. Você não quer entender? Fica sem entender. Por quê? Adianta falar com quem não quer, gente? Não adianta. Lá no 36. Então Jesus se despediu da multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram dele e pediram: explica-nos a parábola do joio na plantação. E Jesus explicou: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, o próprio Yeshua. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio representa os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o final desta era, e os ceifeiros são os anjos. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado ao fogo, assim será no fim desta era. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ceifarão do seu reino tudo o que causa tropeço e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos reluzirão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ele mesmo explica: o campo é o mundo, e a boa semente aqui no mundo são os filhos de Deus, e o joio são os que pertencem ao maligno, que foram semeados. Veja, ele usa a expressão semeados, conectando com Gênesis. A semente da serpente, a descendência da serpente, foram semeados aqui no mundo pelo próprio maligno. Como é que é isso, meu Deus do céu? Veja que Yeshua vai dizer que essa separação só será feita no dia da colheita. Então a gente tem que tomar cuidado para não nos precipitarmos em querer tirar conclusões, em dizer que fulano ou ciclano, já entendi, é filho do diabo. Então toma cuidado, porque a colheita vai ser feita quando? No final desta era. É ali que vai ver quem era e quem não era. Porque os que estavam querendo matar Jesus acreditavam com todas as forças que eram descendência de Abraão. E Jesus revelou para eles que eles eram descendência do diabo. E aí? Então a gente não pode se precipitar. Às vezes dá vontade de você olhar e falar: não, é um filho do diabo, é uma semente da serpente, não é possível. Mas não se precipite. Jesus falou: não tire essa conclusão agora. Os anjos vão fazer isso, porque os anjos sabem quem é quem. Os anjos sabem, os anjos conhecem. Então há essas duas descendências. E o que o Eterno estabeleceu lá em Gênesis? Que haveria o que entre essas duas descendências? Entre os filhos do reino e os filhos do maligno? Uma inimizade. Vamos lá em Apocalipse 12. Apocalipse, no capítulo 12. Apocalipse 12 vai trazer a mesma ideia de Gênesis 3,15.
a mesma. Nós já vimos que aquele descendente da mulher profetizado em Gênesis 3,15 foi Jesus, porque quando Jesus veio, o que a semente da serpente quis fazer com ele? Matá-lo. Então vamos entender isso aqui em Apocalipse 12. Vamos lá, Apocalipse 12, no primeiro versículo. Eis que surge nos céus um portentoso sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Irmãos, eu não saberia explicar o que seria o sol que a veste, a lua sobre a qual estão os pés dessa mulher. Mas eu me arriscaria a dizer, e posso afirmar isso inclusive, o que são as 12 estrelas, que nos ajuda a identificar quem é essa mulher. O que são as 12 estrelas? O que esse número 12 te lembra que aparece na Bíblia? Antes dos discípulos. Os discípulos veio depois. Os 12 apóstolos veio muito tempo depois. As 12 tribos. Qual povo na escritura é dividido em 12 tribos? Israel. Não, pastor, mas os chineses também eram 12. Tá, mas a Bíblia conta a história de qual povo? Então não vem querer falar do chinês, do japonês, não. A Bíblia fala de Israel, meu irmão. Então quando fala aqui, uma mulher coroada com 12 estrelas. Opa, provavelmente quem é essa mulher então? O próprio Israel, como um todo. Eu ia falar isso. É Maria, essa mulher é Maria. Não, eu imaginei, né? Eu não sabia, é verdade? Eu não sabia. Eu imaginei. Eu li isso aqui e falei, não, se eu fosse católico, eu ia falar que é Maria. Não, mas mulher coroada com 12 estrelas é o próprio povo de Israel, composto por 12 tribos. Amém? Vamos entender isso aqui, vamos lá. Ela estava grávida e gritava de aflição, pois estava para dar à luz. De repente, apareceu um outro sinal no céu, um poderoso dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, possuindo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 parte das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho, assim que nascesse. Todavia nasceu-lhe um filho, um homem que reinará sobre todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Está claro que o filho aqui é quem? O Mashiach, o próprio Yeshua. Então a mulher é Israel. Então a mulher é Maria, pastor. Quem é que deu a luz? Quem é que deu a luz a Jesus? Não fosse as 12 estrelas sobre a cabeça dessa mulher, a gente poderia suspeitar disso. Mas as 12 estrelas, conectando com outro texto que eu já vou ler para os irmãos, fica claro entender que a mulher é Israel. Presta atenção nisso. Por quê que a mulher é Israel? Quem é o povo que a serpente sempre tentou varrer da face da terra? Sempre. Esse é o povo. Quando é profetizado sobre a vinda do Messias no Antigo Testamento, as profecias não se importaram em falar sobre quem seria a mulher de quem ele nasceria, mas as profecias se importaram em dizer de qual povo ele viria. E qual povo? De qual povo? Israel. Eu vou ler para os irmãos isso, tá? Escute aí com atenção. Paulo vai dizer assim: os quais são israelitas. De quem são, tá? Não está no passado aqui, eram. Aqui, meus irmãos, Paulo está escrevendo esse texto de Romanos depois da morte e da ressurreição do Messias.
há quem acredite que depois disso, Israel deixa de ser o povo do Eterno e o Filho do Eterno. E a Bíblia não diz isso. Paulo diz assim: os quais são israelitas, de quem são a adoção. Então olha só, a adoção. O que é a adoção? É Deus tomar esse povo como seu filho. O que o Eterno fala para Faraó? Vá lá falar com Faraó, Moisés: deixe Israel, o meu primogênito, o meu filho, sair. O Eterno chama Israel de seu filho. Então quem é essa semente, essa descendência, num sentido mais amplo, que a semente tentaria destruir? O povo de Israel, de quem é a adoção. Ou você acha que é normal um povo que já estava no Egito ser escravizado por 400 anos e depois de sair do Egito ser perseguido por Faraó, depois de perseguido por Faraó, perseguido por Amaleque, depois perseguido pelos babilônicos, e sempre está acontecendo algo que tenta varrer do mapa o povo de Israel? Por quê? Olha só, deles são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Agora presta atenção nisso. De quem são os patriarcas, e a partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo. A partir de quem a linhagem humana é traçada do Messias? Ele tem uma descendência. Qual é a descendência dele? Maria. Não. Qual é a descendência dele? Israel. Maria é muito importante, é agraciada por Deus, mas ela é uma peça de uma coisa muito maior que ela mesma. Presta atenção nisso. Por que o Eterno escolheu Maria, por meio dela vir o Messias? Só porque ela é da tribo, provavelmente da tribo de Levi. Não é porque era Maria. Se Maria não fosse de Israel, trouxesse em sua linhagem a linhagem de Israel, Deus escolheria outra mulher, porque o que importava não é o Messias vir de Maria, era o Messias vir da linhagem de Israel. Porque muito antes de um anjo aparecer para Maria, Deus já havia aparecido para Abraão e havia dito: através do seu descendente todas as famílias da terra serão abençoadas. Muito antes de Deus aparecer para Maria, ele apareceu para Davi e disse: o trono do seu filho será estabelecido por toda a terra e para toda a eternidade. Então, muito antes de Maria receber a promessa de que seria a mãe do Messias, quem já havia recebido isso? O povo de Israel. Os irmãos conseguem entender? Maria é importante? É, mas ela é uma peça de um todo muito maior que ela mesma. Foi importante enquanto parte de Israel. E se não fosse israelita, meu irmão, ele não poderia ser o Messias. Amém? Por isso, Yeshua vai dizer a mulher samaritana. Jesus está numa conversa com a samaritana, que não acreditava que o povo judeu era o povo de Deus, e Yeshua vai falar para ela: a salvação vem de quem? Tempo. Não, o que Jesus fala para a mulher samaritana? A salvação vem dos judeus. Gente, não foi Paulo que disse isso, não foi Pedro que disse isso, não foi um apóstolo que disse isso. O próprio Yeshua disse: a salvação vem dos judeus. O que ele quis dizer com isso? De qual povo viria o Messias? Dos judeus. Ele está querendo dizer isso. O Messias tem que ser necessariamente judeu, porque é as profecias, meu irmão. Vai falar com Deus. Que é o quê? Quem prometeu foi ele, quem falou foi ele. Então ele cumpriu. Por isso essa mulher que gera o Messias, que tem em sua cabeça uma coroa de 12 tribos, é muito maior do que a própria Maria. É todo o povo de Israel. E o texto vai nos indicar isso mais adiante. Vamos ler? Bom, vamos ler no versículo 13. Quando, pois, versículo 13,
Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, empreendeu forte perseguição a quem? A mulher que dera à luz o menino. Irmãos, na história do povo de Deus, quem é que foi perseguido, que foi maltratado, que foi... E é até hoje, né? É o povo de Israel, meu irmão. É algo muito maior do que a própria Maria. É importante entender isso. 14. Então foram entregues à mulher 2 asas de grande águia. Aí só faltam querer fazer uma imagem de Maria com 2 asas, né? Vamos lá. A mulher 2 asas de grande águia, a fim de que pudesse voar até o local que lhe havia sido planejado no deserto, onde seria sustentada pelo período de um tempo, tempos e meio tempo, absolutamente fora do alcance da serpente. E foi por essa razão que a serpente fez jorrar água da sua boca, como se fosse um forte rio, com o objetivo de alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Contudo, a terra cooperou com a mulher, abrindo a boca e devorando o rio que o dragão fizera jorrar de sua boca. Então irou-se tremendamente o dragão contra a mulher, e partiu para atacar o restante da sua descendência. Mas os católicos falam que Maria continuou virgem o resto da vida. Então quem é essa descendência que continuou aqui da mulher? Num sentido literal, o povo de Israel e os descendentes. Mas num sentido que o texto nos traz mais simbólico e espiritual, quem são esses descendentes aqui da mulher? Os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. É isso que eu quero que você entenda. Quem de fato é a descendência da mulher profetizada lá em Gênesis 3,15, a descendência do Eterno, os filhos do reino aqui na terra. Quem são? É muito mais amplo. Eu fui explicando, tem a ver com o povo de Israel, tem a ver com o povo judeu, mas é muito mais amplo. Engloba o povo judeu, engloba o povo árabe, engloba o povo americano, engloba o povo brasileiro, engloba todos aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. De acordo com o que Paulo fala em Romanos 1, Paulo fala assim: o verdadeiro judeu é aquele que cumpre os mandamentos. Isso é interessante, irmãos. A descendência do Eterno na terra são os que cumprem os mandamentos e são fiéis a Jesus. Você sabia que tem teólogo que diz que essas duas coisas não podem andar juntas? Olha que absurdo. Não. Ou você é fiel a Jesus, que significa viver pela graça de Deus sem precisar obedecer os mandamentos, ou você obedece os mandamentos. A Bíblia diz que as duas coisas têm que ser uma verdade. Quem é a descendência de Deus na terra? Os que obedecem os mandamentos. Então o mandamento continua válido, está lá. O que cabe a nós gentios nós cumprimos, e mantermos-nos fiéis a Jesus. Os judeus tinham os mandamentos, mas aqueles que não reconheceram Jesus não tinham Jesus. Nós devemos ter Jesus, mas aí a igreja faz o que com os mandamentos? Não, os mandamentos não precisam. Não, quem é a descendência de Deus aqui na terra? O povo de Deus aqui na terra? Os que obedecem os mandamentos e os que são fiéis a Jesus. Agora presta atenção nisso. Quer dizer então que se você se compromete com os mandamentos de Deus e se manter fiel a Jesus, você está entrando numa briga, num conflito que Deus estabeleceu lá em Gênesis contra a descendência da serpente. E eu quero explicar para os irmãos o quanto isso vai se tornar mais intenso nos últimos dias. Presta atenção aí no versículo 12. Leia aí o versículo 12 de Gênesis 12. Sendo assim, celebrai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolerizado, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta
para o seu fim. Irmãos, quanto mais próxima estiver a vinda do Messias, mais encolerizado contra a mulher, contra o povo de Deus aqui na terra, estará a serpente, estará o dragão. Por quê? Por que Satanás vai intensificar o seu ataque contra o povo de Deus quanto mais perto estiver a vinda de Jesus? Por quê, gente? A gente acabou de ler. Por quê? Por que Satanás, quanto mais próximo está a vinda de Jesus, mais intenso será o ataque dele contra o povo de Deus? Por quê? Porque ele sabe, não, está aqui, ó, porque ele sabe que o seu tempo é pouco. O diabo quer levar o maior número de almas possível. Quanto maior tempo ele tem, mais almas ele vai levar. Quanto menor tempo ele resta, menos almas ele pode levar. Então o que ele faz? Para aproveitar o tempo que resta, porque quando o Mashiach vir, será o fim de Satanás. Ele diz que sabe que está próximo o seu fim. Quando se der a guerra do Armagedon e a vinda do Messias inaugurar o milênio aqui na terra, Satanás será preso, aprisionado. Então ele sabe que está chegando o seu fim. Ele sabe que está chegando o seu fim. E quanto mais próximo está o seu fim, mais trabalho ele vai ter. Mais intenso será seu ataque. Mais ardilosas serão as suas ações contra nós, meus irmãos. Então observe que quanto mais perto estiver a vinda de Yeshua, vai ser mais fácil ou mais difícil ser fiel a Deus? Mais difícil. Mais difícil. Tanto que o próprio Yeshua vai dizer. O próprio Mashiach vai falar. Lá em... Jesus vai falar isso, mas Paulo também vai dizer em 2 Tessalonicenses 2:3, olha o que Paulo diz. Só escute, ó. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia. Quando é dito assim, antes daquele dia, esse dia está referindo-se à vinda do Messias. Então, antes da vinda dele, Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2:3 que virá a apostasia. Irmão, presta atenção. Uma coisa é eu ser incrédulo, outra coisa é eu ser um apóstata. Presta atenção nisso. Um apóstata, né, um incrédulo é alguém que nunca creu, que nunca serviu, que nunca conheceu. Um apóstata é alguém que conheceu, é alguém que serviu, é alguém que compreendeu a palavra e depois se volta contra aquilo que um dia acreditou. Então quer dizer que a apostasia não é uma coisa que vai acontecer no mundo, é uma coisa que vai acontecer aonde? Dentro da igreja. Satanás nos últimos dias vai agir aonde? Dentro da igreja. E ele vai usar, sabe o quê? Os púlpitos, para enganar as pessoas a fim de se apostatarem, de se desviarem da verdade. Vai ser mais difícil, irmão. Paulo diz, naquele dia poucos vão ser crentes, porque a maioria vai ser apóstata, a maioria. Eu quero que você leia comigo, abra em Daniel 11, por favor. Daniel 11. Tenta achar aí, gente. Daniel 11 é importante você ler. O texto que eu havia lido de Paulo falando sobre a descendência do Messias ser traçada de Israel é Romanos 9, tá? Romanos 9:4. Abra em Daniel. No capítulo 11. Daniel 11. A profecia aqui de Daniel aponta também para os últimos dias, tá, meu irmão? Que são os nossos dias. Daniel 11. Amém. Só a Mila falou, glória a Deus. Daniel 11. Leia aí comigo, no versículo 31. Aqui está falando do anticristo, do homem da iniquidade. Seu poderio militar se levantará
ferozmente, a fim de profanar a fortaleza e o templo. Acabará com o culto do holocausto diário e instalará no templo a abominação, o sacrilégio terrível. Presta atenção aqui. Para o cumprimento dessa profecia, é necessário a existência do quê? Do templo. Que templo é esse, irmãos? Templo em Jerusalém. E eu estava pensando, né, por isso que alguns acreditam que aqui é o terceiro templo. Irmão, já tem menorá pronta, tem treinamento para os descendentes de Arão, para os levitas. Treinamento, está acontecendo, tá? Treinamento para quando eles forem servir no templo, fazerem os sacrifícios. Já buscaram a linhagem de algumas pessoas para saber quem vai ser o sumo sacerdote. Tem o Instituto do Templo, que recebe doação dos judeus de todo o mundo, que aguardam o dia que eles vão tomar aquele lugar onde está a mesquita. É ali. E eu pensei, vai que nessa guerra aí eles tomam. Se eles tomarem ali, é óbvio, é claro, eles vão tirar a mesquita dali, o domo da rocha, e vão reconstruir o templo. E o templo já era ali antes da mesquita. O muro ocidental do templo está lá, tem provas. Gente, se isso acontecer, já é assim um grande passo para o homem da iniquidade que se apresentará lá e depois de um tempo se revoltará contra o que está sendo feito ali, estabelecerá o sacrilégio ali dentro, é onde Paulo vai dizer que ele vai buscar ser adorado. Vamos lá, versículo 32: com mentiras e lisonjas corromperá todos aqueles que tiverem abandonado a aliança, mas o povo que em verdade conhece Elohim, o seu Deus, resistirá com firmeza e coragem. O que você precisa para resistir ao ataque da serpente nos últimos dias? Não. Firmeza e coragem é consequência. Leia aí. Não, leia aí. Leia aí. Não, está lendo também. Não, também, mas não é isso. Leia aí, ó. O povo que em verdade conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Sim, óbvio, você precisa de firmeza. Mas quem vai ter firmeza nos últimos dias? Quem conhece a Deus. Então, do que eu preciso? Conhecer a Deus, simples. Quem não conhece a Deus, meu irmão, quem nunca teve encontro com Deus, isso é batata. Quem ainda não teve encontro verdadeiro com Deus vão ser os primeiros a não aguentarem, abandonarem a aliança, abandonarem a fé. É simples. Tem gente que por muito menos não tem nem perseguição contra a nossa fé e ela já abandona a aliança por causa de um probleminha que acontece, corriqueiro do dia a dia. Imagine quando o homem da iniquidade estiver presente no templo e empreendendo uma perseguição contra os santos aqui de Deus na terra. Quando o dragão estiver encolerizado, tentando destruir a descendência de Deus aqui na terra. Irmão, quem não teve encontro com Deus vai ser os primeiros. Vai dizer, não, tá bom, eu nego. É aí que a gente vai provar quem de fato é de Deus e quem não é aqui na terra. Quem de fato conhece a Deus. É isso que Daniel fala. Quem em verdade conhece a Deus resistirá com firmeza. Sabe por que você não é firme? Sabe por que eu não sou firme como eu deveria? Porque eu não conheço a Deus como eu deveria conhecer. Quem conhece a Deus, irmão, nada tira essa pessoa da presença de Deus, porque ela conheceu, ela teve experiência real com Deus. Quem não teve? Não adianta, você pode tentar segurar, você pode tentar falar, você pode tentar prender, não adianta. Só quem conhece a Deus resiste. Vamos lá, versículo 33.
Entretanto, aqueles que são sábios entre o povo pregarão e ensinarão a muitos, mas por certo tempo essa atitude os levará a passar pelo fio da espada e também terem seus corpos cremados. Outros santos serão saqueados e lançados em prisões. Alguns desses resistentes serão feridos e receberão um pequeno socorro. Contudo, muitos dos que oferecerem ajuda ou se reunirem à resistência não agirão com sinceridade. Ora, chegará a época em que alguns sábios tropeçarão, para que sejam devidamente refinados, purificados e alvejados até o final dos tempos, porquanto isso só ocorrerá em dias muito à frente, no futuro determinado. Agora peço que você preste atenção. Daniel, quando recebeu essa profecia, ele entendeu, tá bom, agora que eu recebi ela, vai acontecer em muito tempo à frente. Mas nós estamos lendo essa profecia já muito tempo à frente de quando ela foi dada. Muito tempo à frente. Então, se eu tivesse recebido essa profecia quando Daniel recebe ela fresquinha, tá tranquilo, isso aí é só... Mas eu recebi essa profecia sendo a geração que está vivendo muito tempo à frente de quando Deus deu ela. Irmão, então isso quer dizer que pode ser que seja para os nossos dias. Pode ser. Os sinais estão vindo. Lembra que o Eterno disse: a serpente vai picar o calcanhar da descendência. Os irmãos sabem que nós somos, segundo o que o Paulo fala, o corpo do Messias. Amém? Nós somos o corpo de Jesus. A igreja é o corpo de Jesus, não eu individualmente. A igreja. Eu quero que você preste atenção numa coisa. Olha que interessante, irmãos. Há uma profecia sobre a vinda de Jesus que fala o seguinte: naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras. Isso está em Zacarias 14, versículo 4. Todo o capítulo 14 é a profecia sobre a vinda de Jesus, quando ele virá estabelecer o seu reino de fato. E é dito que os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras. Os irmãos sabem que Jesus, quando ascendeu aos céus, ele ascendeu de um lugar aqui da terra, do monte das oliveiras. O lugar de onde Jesus ascendeu aos céus foi do monte das oliveiras. Isso está lá em Atos 2. Ele estava com seus discípulos no monte das oliveiras quando ele ascende aos céus. E aí seus discípulos ficaram olhando assim para o céu, e 2 anjos apareceram dizendo assim: o que vocês estão olhando? Aquele que subiu descerá do mesmo modo, que implica descer também aonde? No Monte das Oliveiras. Quando aconteceu o bug de 2000 lá, ou 2012, teve um pessoal que estava falando, gente que tomei conhecimento de pessoas que se mudaram para o Vaticano, porque achavam que Jesus ia voltar lá para o Vaticano. Não, Jesus não vai voltar para o Vaticano, ele vai voltar para Israel no Monte das Oliveiras. Por isso Zacarias 14 diz isso: os seus pés estarão no Monte das Oliveiras. E olha que interessante, os rabinos explicam o seguinte: quando o Messias desce, a primeira parte a tocar no chão são os seus pés. Se nós somos o corpo dele, então os pés dele vai ser o povo que vai estar aqui na terra quando ele vir. Você pegou ou não? Vai ser a última geração antes da vinda do Messias. E a serpente vai picar essa geração. Quer dizer, vai ser mais difícil mesmo. É isso que eu quero que você entenda. As profecias apontam que quanto mais próximo tiver a vinda de Yeshua, maior será o ataque da serpente contra o povo de Deus na terra, e mais difícil será para nós se manter firmes, fiéis ao Eterno. Mas eu quero terminar dizendo o seguinte, irmãos. Eu li muita profecia aqui, e agora eu quero ler a profecia do próprio Yeshua. Ele é quem vai profetizar isso. Presta atenção. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. Sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, e é a época da qual ele se refere, é a época
da sua vinda. Ele diz assim: nessa época, muitos ficarão escandalizados. O que é isso? É o escândalo no meio da igreja, né? É a apostasia. Você está vendo isso também. Muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Essa é a profecia de Yeshua, mas ele termina dizendo: aquele porém, repita comigo, aquele porém. Esse porém é o seguinte, irmão: vai estar acontecendo tudo isso, porém, você tem que ser diferente. Vai estar acontecendo tudo isso. Enquanto acontece tudo isso, porém, repita comigo, aquele que continuar até o final será salvo. Até quando, gente? Até o final, meu irmão. Esse será salvo. Quer dizer que vai ser difícil chegar até o final. É isso que Yeshua está dizendo. Mas quem chegar até o final, o que me traz uma esperança, irmão, tudo isso que a gente está vendo, todas essas profecias que eu li, elas terão um final. E o final será o dragão sendo aprisionado e a igreja reinando com o Mashiach no reino, na Nova Jerusalém. Esse será o final. Mas aquele que permanecer até o final. É o que Paulo fala. Romanos 16, 20. E sem demora, eu creio nisso, irmão, sem demora, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Diga glória a Deus. Romanos 16, 20. O dragão vai estar agindo ferozmente contra a igreja. Mas quando o Mashiach voltar, e se nós estivermos firmes, então ele esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Então a descendência que vai pisar na serpente foi o Messias na cruz, mas também será o seu povo que estará vivendo quando ele retornar. Esse povo vencerá Satanás. Diga amém. Fique de pé no seu lugar. Vamos